Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Corrêa. Opa, já vi um erro aqui, ó. Já vamos arrumar isso aqui agora, né? Viu, professor? A tua equipe é a minha equipe, formada pelo Guilherme Corrêa e o Guilherme Corrêa. Esqueceram de alterar aqui, ó. Vamos lá. Falha nossa. Vamos lá. Então vamos seguir parte 2 do tema da prova testemunhal sem mais delongas. Na aula passada eu acabei assim, prof, quem que pode ser testemunha? Todo mundo, tá? Vamos ver lá quem são os incapazes, os impedidos e os suspeitos de testemunhar. Vamos lá então, na tela para você. Olha lá, todas as pessoas podem ser testemunhas, desde que não sejam incapazes, impedidas ou suspeitas. Quem são os incapazes? Isso está lá no artigo 447. Olha o parágrafo 1º. São incapazes o interdito por enfermidade ou deficiência mental. Então, aquele que foi interditado, se a razão é alguma enfermidade ou deficiência mental, não pode ser testemunha, tá? O que? Acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. Então, na época que eu presenciei o fato, eu tinha alguma enfermidade, algum retardo mental, que eu não conseguia discernir o que estava acontecendo. Por mais que hoje eu esteja bem, eu não posso testemunhar, tá? Ou o contrário, eu estava bem na época, mas hoje, por exemplo, vamos imaginar aquela pessoa, infelizmente, que sofre daquela doença super, né, puta, triste demais. Quem já conviveu com alguma pessoa assim sabe que é muito triste o mal de Alzheimer, né? Então a pessoa, quando ocorreram os fatos e ela estava presente, ela estava bem. Ela viu tudo aquilo, presenciou tudo aquilo. Mas hoje, quando eu vou ouvi-la, ela tá com o mal de Alzheimer no estágio avançado, que eu pergunto, ela não sabe o que falar, ela não lembra, ela não sabe, ela confunde. Então, não tem como testemunhar, tá? O que tiver menos de 16 anos, tá? Menos de 16 anos, eu vou fazer um asterisco aqui, depois eu te conto por quê, tá? E o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Cuidado! Eu não estou dizendo que o cego e o surdo não podem ser testemunhas. Eu estou dizendo que o cego não pode ser testemunha para falar sobre algo que ele viu, porque ele não viu. Razão de ser cego, uma questão óbvia, né? O surdo não pode ser testemunha para falar sobre o que ouviu, porque ele não ouve. Agora, eu posso solicitar o depoimento de uma testemunha surda a respeito do que ela viu? Sim, porque apesar de surda, ela tem o sentido da visão, então ela consegue ver. Eu tenho que ter cuidado aqui. Não é uma exclusão do cego e do surdo, é uma exclusão deles em razão do sentido que falta. Então o cego não tem a visão, o surdo não tem a audição, então por uma questão óbvia aqui, né, eles não podem ser chamados a testemunhar sobre algo que eles não tiveram como atestar em razão do sentido que lhes falta. Perfeito? Esses são os incapazes. Notem que a incapacidade não tem nada a ver com o processo, tem a ver com a testemunha. Então, quem é incapaz para um processo é incapaz para todos, né? O menor de 16 anos, ele é menor de 16 anos para todos os processos. Claro que no futuro ele vai poder testemunhar, mas agora ainda não, né? O cego e o surdo, em relação ao que não pôde ver e não pôde ouvir em razão do sentido que lhe falta, são assim para todos os processos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a impedimento e a suspeição não tem a ver com o processo, tem a ver com a relação da testemunha, tem a ver com a relação da testemunha com o processo. É um pouco diferente. Então, eu posso ser impedido de testemunhar num processo, mas não em outro. Então, eu posso ser impedido para um processo específico, porém posso testemunhar em outros. O incapaz não. Em relação a ele, a incapacidade é dele. A testemunha impedida é impedida por causa do processo judicial e não é algo inerente a ela apenas. Quer entender? Olha o que diz o parágrafo 2º do 447. O cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau. Então vamos lá. Cônjuge e companheiro, ninguém tem dúvida. Marido, mulher, né? Companheiro que vive em união estável. Ascendente e o descendente em qualquer grau. O que é ascendente, professor? É o que vem acima de mim. Então, os meus pais, os meus avós, os meus bisavós e assim por diante. O descendente, o meu filho,
o meu neto, o meu bisneto e assim por diante, em qualquer grau, tá? Vamos imaginar que seja lá o tataravô, não tem problema, tá? Ele não pode testemunhar, tá? Agora, cuidado, porque o outro impedido é o colateral, só que só até o 3º grau, tá? Eu vou fazer um desenho aqui, ó, da minha árvore aqui, ó, da minha árvore, tá? Eu tenho lá o meu pai, que é o Valmor, a minha mãe, que é a Miriam, beleza? Aí eu tenho lá o meu irmão mais velho, que é o Marco. Aí tem eu, Guilherme, e o meu irmão mais novo, que é o Arthur, tá? O Arthur casou-se com a Renata e eles tiveram um filho, coisa mais linda do mundo, 2 meses, agora é o Theo. Guilherme casou com a Bruna. Teve 2 filhinhos, vocês já sabem quem são, o Augusto e a Gabi, tá? E o meu irmão aqui, ele casou com a Roberta. E ele teve um filho, que é o João Vitor. Beleza? Beleza. Como é que eu faço esse negócio de graus, professor? Colateral, graus, isso eu nunca entendi na faculdade. Então você vai entender agora, tá? Vou só mudar a cor da caneta aqui. Aí eu coloco uma canetinha legal. Marca texto aqui. Ó, eu conto por linhas, tá? Então vamos lá. Qual que é a relação, professor, tua com o teu irmão? Parente em colateral, aqui grau, irmãos. Gente, eu sempre volto pro ascendente em comum. Eu e meu irmão, eu e o Marco. Qual que é o nosso ascendente em comum? Quem vem antes da gente que é comum aos dois? Ah, os nossos pais. Eu subo do Marco, vou até os nossos pais e desço pro Guilherme. Opa, 1, 2. Quer dizer o quê? Que irmãos são colaterais em 2º grau, tá? Agora, se eu quisesse saber qual a relação do meu irmão, do Marco, com a Gabi e com o Augusto, eu tenho que descer mais 1 grau, certo? Tem que descer mais uma linha, 3º grau, tá? Então, os irmãos são colaterais em 2º grau. Tios e sobrinhos, colaterais em 3º grau. E primos, vamos imaginar que eu quisesse saber a relação do Augusto e da Gabi aqui, ó, tá? Com o Theo. Eu tenho que subir do Augusto e da Gabi para o Guilherme, do Guilherme subir para o Valmor e para a Miriam, do Valmor e da Miriam descer para o Arthur, do Arthur descer para o Theo. Seriam 4 graus. Quer dizer, prof, que colaterais em 4º grau, que são os primos, não são impedidos de testemunhar? Impedidos não. Depois a gente vai ver que pode ser suspeitos, tá? Aí beleza, colateral até o 3º grau de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Isso acontece, por exemplo, naquelas causas de interdição, causas de divórcio, que você vai poder ouvir esse tipo de parente, tá? Obviamente, quem mais não pode ser testemunha? Gente, quem é parte na causa, né? A regra do inciso 2º aqui é até meio bobinha, porque se o cara é parte, ele não é um terceiro, exato, mas a lei fez questão de deixar claro, se você é parte, você não pode ser testemunha, tá? E o 3º grupo de impedidos, o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que tenham assistido às partes. Eu vou destacar o juiz aqui e já vou te contar por quê. Então, por exemplo, eu estou advogando para uma parte num processo judicial. Eu posso ser testemunha dela? Não, né, gente? Porque, veja, se eu estou advogando para ela, eu tenho interesse na causa. Eu estou querendo ganhar essa causa. Se eu represento essa parte no processo, eu posso ser testemunha? E não, tá? Agora o juiz, prof. Imagine que o juiz, vamos imaginar assim, ó. Eu estou num restaurante, jantando lá com a minha esposa. Aí eu saio do restaurante, de repente, o rapaz que vem trazer o meu carro bate com o carro. Ele bate, na série bate. Eu falo, meu Deus, o cara bateu o carro, vocês viram? Aí tem um casal do meu lado e o rapaz do casal disse, sim, sim, eu vi que bateu. Aí eu chego pro cara e falo, oi, tudo bem? Cara, você bateu meu carro. Não, não bati. Já tava batido. Você tá louco. Rola aquela discussão, não entramos num acordo, eu vou lá, contrato um advogado e entro com uma ação judicial contra esse estabelecimento, contra esse restaurante. E arrolo como testemunha, né? Ou melhor, segue o processo, cai lá com o juiz Paulo da Silva. Aí quando eu vou ver, o juiz
É justamente esse cara aqui que testemunhou. Esse do casal que disse que viu o acidente. E eu arrolo ele como testemunha. Prof, a lei está dizendo que o juiz não pode ser testemunha. De fato, não pode. Cuidado. O que a lei está proibindo é que o juiz seja juiz e testemunha ao mesmo tempo. Ele não pode. Mas ele, Paulo da Silva, pode ter sido a testemunha que me interessa. Pode. Eu posso arrolar ele como testemunha? Posso. O que vai acontecer? Olha o que a lei diz. Quando for arrolado como testemunha, o juiz da causa, 1. Declarar-se-á impedido se tiver conhecimento de fatos que possam influir na decisão, caso em que será vedado à parte que o incluiu no rol desistir do seu depoimento. Então, eu vou lá no processo, indico como testemunho o Paulo da Silva, que ele é o juiz da causa. Ele fala, realmente, eu estava lá no dia, eu vi o acidente, ele se declara impedido, não pode julgar os autos, manda o processo para o legal, e aí o quê? Ele vai continuar como testemunha, mas não vai julgar. E eu não posso desistir da oitiva dele. E senão seria um mecanismo para eu tirar ele do processo. A ideia não é essa. Não é que eu possa tirar um juiz do processo. Então, a ideia é essa. O juiz da causa pode ser testemunha? Não. Se ele é o juiz, ele não pode ser testemunha. Mas se eu arrolar ele como testemunha, ele tem a opção de dizer, ok, eu conheço os fatos, vou testemunhar, mas aí eu não posso julgar. Ele sai do processo. Ou ele pode chegar e dizer diferente. Dizer o que? Nossa, tivemos aqui uma queda de energia, tá? Ou ele pode dizer, tá voltando. Acho que voltou aqui em partes, pelo menos. Pelo menos o no break está segurando a aula aqui. Ou ele pode voltar e dizer o seguinte, não, eu não sei nada sobre os fatos e, portanto, não atuarei como testemunha nesse caso aqui. Beleza? Para não ter problema de queda de energia e acabar a aula aqui, eu encerro essa aula aqui e na volta a gente vai falar sobre as testemunhas suspeitas. Um grande abraço, bons estudos e até mais.